Quarta-feira, 29 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando aqui mais um Climatias. E aí, como é que estão as coisas por aqui? Aqui esfriou. Que merda de tempo, viu? Puta que pariu, meu. Tava um sol tão legal e aí... Até já choveu hoje, cara. Que vacilo. Nada a ver. Nada a ver. Tava todo feliz aí que o sol tava abrindo esses dias. Não é o caso hoje. Mas, enfim, né? Vida que segue. Quarta-feira, dia de mandar newsletter. Então, se você não recebe a minha newsletter, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. E também é dia de série. Eu vou falar de uma série, Umbrella Academy, cuja segunda temporada vai estrear agora na sexta-feira. Então é meio para instigar você a assistir a primeira, se não assistiu já, para continuar vendo essa série que é inspirada nos quadrinhos do Gerard Way, o vocalista do My Chemical Romance, a melhor banda emo, questões, e o Gabriel Bá, da dupla Fábio Moon e Gabriel Bá, brasileiros aqui. Mas antes, deixa eu fazer alguns comentários aqui, né, de praxe, né. Quarta-feira também é dia que o Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, vai ao ar para quem não está colaborando com o meu trabalho. A entrevista é com o Pena Schmidt, mestraço. Para quem não conhece o Pena, tipo, eu nem fiz essa introdução porque o Pena é uma pessoa que você deveria conhecer, né? Você gosta um pouquinho mais de música brasileira. O Pena foi um dos primeiros caras a montar, se não o primeiro a montar um PA, que é o alto-falante de show de grande escala no Brasil. Ele trabalhava na técnica dos Mutantes, ele morou com os Mutantes quando eles moravam na Cantareira. Ele fala, inclusive, brevemente sobre isso. E a partir daí ele começa a carreira na música, sempre trabalhando em áreas completamente diferentes, mas complementares, né? Nos anos 80 ele foi produtor de disco, ele produziu o disco do Ira, enfim, é o Jorge Martin do Ira. Produziu muita coisa legal. Nos anos 90 ele foi capo do selo Tinitos, que junto com o Rocket do Dado Villa-Lobos, o Banguela do Miranda, mais outros, Super Demo da Elza Cohen, enfim, vários selos ali no começo dos anos 90 e conseguiram fazer com que a música independente, que estava fora das gravadoras, conseguisse entrar nas gravadoras de alguma forma. E o Tinitos lançou a coletânea que já é clássica, né, que tem só o nome da gravadora, que reunia o Off the Wall do Rio Grande do Sul, o Beijo à Força de Curitiba, melhores bandas paranaenses, talvez a melhor banda do Paraná, fica aí mais uma questão. Daqui de São Paulo tinha o Yorodelic, Funk Metal, quem lembra do Funk Metal? Aí tinha do Rio a Banda Bel, que nos revelou o grande Tony Garrido, que depois foi assumir os vocais do Cidade Negra, depois que o Raz Bernardo deixou esse posto. E tinha mais uma outra banda que eu estou esquecendo. Será que é uma banda de Brasília, cara? Só falta. E o Rodelic de São Paulo, Banda Bel do Rio, Off the Wall do Rio Grande do Sul, Beijo à Força de Curitiba, e tem mais uma banda que eu estou esquecendo. Não me preparei para lembrar desses nomes. E estava falando do Pena, né? O Pena também foi diretor do Centro Cultural São Paulo, antes de eu trabalhar lá. Ele também dirigiu o Auditório Ibirapuera, enfim, vasta lista de serviços prestados à música brasileira, um poço de conhecimento. A gente fala sobre música na época da quarentena, quais as lições que ele está tirando, e advoga muito o telaplanismo, para a gente se ligar que não é hora de se encontrar com outras pessoas e jogar todos os nossos esforços para o digital. E ele também fala de ficção científica, a gente fala de vários outros assuntos. Sempre um ótimo papo. Quarta-feira, não é nem quarta-feira. Algumas pessoas já me pediram para se inscrever na lista de discussão por e-mail. Deixa eu estabelecer uma regra aqui agora, porque esse mesmo pessoal da lista de discussão por e-mail está se encontrando em videoconferência quinzenalmente, um bate-papo que eu abro aí e a gente conversa sobre diversos assuntos.
E aí eu estou estabelecendo exatamente essa regra. Você quer entrar na lista de discussão, você primeiro precisa ser apresentado nesse bate-papo. Se você não participar desse bate-papo, você não entra na lista de discussão. É uma regrinha básica para as pessoas verem a sua cara e ver quem é você, ver qual é o seu astral, a sua vibe. E cara, a lista tá demais. Joguei uma história da gente. Todo dia eu chamo alguém para puxar um assunto e ontem a Ananda, que já veio dar suas dicas aqui, puxou uma questão, um questionamento foda, assim. O que é o lar? O que é a sua cidade natal? Né? Ela já passou por vários lugares diferentes, veio com esse questionamento. Onde é que eu me sinto em casa? E o que é se sentir em casa nessa época de quarentena? E aí, cara, várias pessoas mandaram vários textos enormes sobre isso. Ali minha alma de editor fica quicando ali, falando, queria transformar isso num fanzine, queria transformar isso num blog, mas por outro lado eu fico assim, não, deixa fluir, porque eu acho que a troca é muito mais importante do que o registro dessa troca. O registro, bem ou mal, já está registrado nessa própria lista, né? E eu acho que o grande barato é essa discussão. Então, se você quer entrar nessa discussão também, toda por escrito, ao contrário daqui, eu nem participo, né? Faço esse meia-culpa aí que eu só instigo e saio e fico lendo, porque é muita coisa que eu já faço para conseguir acompanhar tudo. Mas eu estou acompanhando. Como eu estou acompanhando também, bem lembrado isso, o Nilson e a Rose comentaram, eu não sei se algum de vocês já passou por isso, que não conseguiu ver o vídeo de ontem. Que clicou, eu não sei como é que aconteceu isso, mas deu algum problema. O Nilson especificamente só chegou no vídeo através do link que eu coloco no Instagram. Não faz muito sentido isso. Mas enfim, se alguém teve esse problema também, se manifeste, que eu preciso entender o que está acontecendo. De repente é uma coisa na hora que eu publico. Sinceramente não sei. Não sei. Pra mim aqui está tudo certo. E antes de falar da série de hoje, vou chamar meus convidados do dia, casal de amigos, garotas suecas, Irina e Nico. Garotas Suecas é o nome da banda deles. Se você não conhece Garotas Suecas, faça-se esse favor. Começa pelo Feras Míticas, descasso. E eles vão dar as dicas de hoje. Diga lá, casal. Fala, Matias, pessoal, tudo bom? Bom, falar um pouco como a gente está passando essa quarentena, né? Muitos meses já de quarentena, acho que teve várias etapas, né? Várias fases. Passamos por muitas fases, uma fase mais tranquila, mais curtição, uma fase mais deprê. Acho que agora a gente também já está numa fase menos quarentena, a gente já está médio quarentena. Gradualmente está indo um pouco e voltando a ter uma vida muito longe do normal, mas um pouco mais ativa, digamos assim, né? Não só dentro de casa. Bom, falar um pouco das coisas que a gente tem ouvido e assistido. De música, cara, a gente descobriu umas bandas legais. Entre elas tem uma que chama Traffic Island, que é da Austrália, que mistura sample com groove, um pouco de Kinks, umas coisas meio de Pink Floyd. É bem legal, assim, o som. Eles lançaram um disco esse ano, a gente ouviu bastante já. Tem o Baby Rainbow, que é uma banda indie meio beat rock, assim, meio surf rock, bem legal também. Acho que lançaram um disco esse ano. Outra que chama Naked Giants, que é mais pro rock and roll clássico, um pouco punk. Muito bom pra ouvir na faxina. Muito bom, muito bem feito, assim, e pop também. Maravilhoso, escutem Naked Giants. E uma banda mais punk, meio pós-punk também, chama Uranium Club, que a gente descobriu, bem frita, assim, bem, as músicas bem rápidas, bem nervosinha. É legal. O Black Lips, que é uma banda que a gente tocou algumas vezes nos Estados Unidos, eles lançaram um disco bem no começo da quarentena, muito bom, um disco mais recente do Black Lips também, numa vibe um pouco garageira, um pouco punk rock e um pouco melancólica, eu acho que tem tudo a ver. E aí, bom, de som a gente tem meio ouvido essas coisas novas, temos ouvido bastante punk, rock e reggae. E a nossa coleção de discos, que é um pouco de tudo, foi bem botada na roda. Além disso, a gente tem ouvido muito podcast, e aí fora os podcasts de notícia, que eu acho que a gente não precisa falar deles, porque a gente quer também fugir um pouco do mundo da notícia, né? Um pouco as dicas são essas. Eu recomendo demais um que chama This is Brazil, que sai todo domingo.
perfeito. Dá pra ouvir todos. Se você nunca ouviu, começa do começo, vale muito a pena, de comédia, baseado em áudios de quarentena. Eles ficam comentando e explicando o Brasil a partir de áudios de WhatsApp. Maravilhoso. Muito bom. Aí um de notícias um pouco mais caótico, paranoico, mas que é bem engraçado também, chama Medo e Delírio em Brasília. Bem de notícias, mas assim, num ritmo louco, você já pega o apanhadão do dia e também com um pouco de alívio cômico, porque a gente merece. Bem bom. E, bom, de coisas de filme, a gente assiste algumas coisas do MUBI, de vez em quando, não sempre, mas assistimos, principalmente mais no começo, a gente assistiu bastante filmes, bastante coisa do Mali, umas coisas de cinema francês, Melville. E também é bom assistir uns filmes que você não conhece o diretor, às vezes que não tava na sua lista, às vezes você vai só pela foto de capa, sai um pouco do Netflix, eu super recomendo. Se você não tem algum outro serviço de streaming, sei lá, baixa uma lista de filmes e vai, tipo, mergulhando um pouco pra sair, né, até do lugar que a gente costuma seguir. De gosto, de quarentena. Pega uma série longa, antiga, a gente assistiu The Wire. Eu acho que a gente acaba caindo muito frequentemente na máfia ou na investigação policial. E a gente assistiu The Wire, muito bom. Assistimos inteiro na quarentena. Inteiro. Uma outra coisa que foi engraçada, a gente assistiu filmes que tem a ver com esporte, que tem a ver com gastronomia ou vinhos, mas que tem uma pegada meio investigativa. Um deles é o Icarus, tá no Netflix. E o outro que eu assisti essa semana é o Sour Grapes, que eu super recomendo, mesmo pra quem não liga pra vinho. É um documentário muito interessante sobre o mundo dos leilões de vinhos raros e tudo mais. Além disso, eu acho que uma atividade muito gostosa que eu fiz algumas vezes, eu nunca tinha assado bolo, por exemplo, e aí não dá pra assar um bolo e comer em 2 pessoas, então eu fiz pequenos bolos, mandei pra minha afilhada, recebi cookies de amigas, fiz um monte de sopa ucraniana, mandei pra minha mãe, mandei pro meu pai, mandei pra minha amiga. Então uma troca pra quem é da cozinha. Você não vai querer comer um panelão da mesma coisa a semana inteira, então uma troca de comida, uma troca de doce, recebi bolo, recebi cookie, foi muito gostoso, assim. Você não pode estar junto, não pode comer junto, mas pode compartilhar essa experiência. Bom, acho que é isso, né? A gente obviamente está cozinhando muito mais, tentando aprender a fazer pão e falhando, às vezes acertando. Mas é isso, gente. Boa quarentena, força aí pra todo mundo e nos vemos em breve. Valeu, casal. Ótimas dicas. Eu também tô pra entrar nessa fase de bolo aí, saca? Me caiu essa ficha que eu nunca tinha feito um bolo na vida, eu nunca fiz, né? Tecnicamente eu já fiz porque eu faço panqueca americana, né? E eu não sei se você já se ligou, né? Mas o nome panqueca, pancake, é um bolo de panela, é um bolo que você faz na frigideira. Então já fiz bolo, mas eu não tenho forma de bolo e tal, e sei lá, eu faria um bolo pra mim mesmo. Ao contrário do casal aí que comeria um bolo para 2 pessoas. Um bolo dá pra durar uma semana, né? Não dá pra ficar comendo bolo direto, mas de vez em quando, né? Se frio ainda, um bolinho, um cafezinho. Mas outro ponto bom, essa coisa de compartilhar tanto receita quanto produto dessas receitas, né? E aí os dois falaram uma coisa que até vou reforçar aqui um pouco para não parecer que eles estão ignorando a quarentena, né? Eu já comentei isso. A gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. Já é nítido, assim. As pessoas já aceitaram que perdemos 2020, mas não quer dizer que 2021 tá ganho. E assim, vou ser bem pessimista aí. Nem 2022, saca? Vamos torcer, eu quero muito morder minha língua, mas acho que a gente vai ficar nessa merda um bom tempo. E eventualmente você vai ter que ir pro hospital, eventualmente você vai ter que viajar, eventualmente você vai ter que mudar de casa, as coisas, a vida vai continuar de um jeito ou de outro, só que com todo o protocolo de segurança necessário, né? Então, em vez de você se isolar completamente, começa a
aí é muita parcimônia, né? Não dá para liberar geral, não dá para, não, só uma vez por dia. Não, não dá para sair de casa todo dia, saca? Não dá para circular, não dá para ficar encontrando todo mundo, mas eventualmente dá para encontrar um ou outro quarentenado, saca? Gente que você tem certeza que não tem, não tá com nenhum contato, amigos próximos, gente que mora perto de você, né? Enfim, acho que a gente vai ter que começar a pensar nisso e sempre com aquele cuidado de não liberou geral, né? Não é uma coisa de simplesmente virar e falar, beleza, então eu posso encontrar com uma pessoa por dia? Calma, porque esse liberou geral não só é ruim para a questão sanitária e coletiva como um todo, como é justamente o que faz com que a gente ache que a doença não é tão grave assim. A doença é sim muito grave, os números estão aumentando cada vez mais, em São Paulo os números voltaram a crescer, saca? Então, muita parcimônia, muito cuidado, saca? Sempre que possível fique em casa, mas aos poucos, né, para fazer uma ou outra coisa dá para sair. Né? É bem crítico esse momento que a gente está atravessando. Vamos falar de série de TV então. Eu vou falar justamente, eu já tinha comentado aqui, tem essa imagem para mostrar, né, uma vez que essa série não tem físico. Umbrella Academy. É uma história bem tradicional em termos de... como é que fala? História de super-herói, né? É uma história de super-herói, isso aí não tem muito como fugir disso. É uma história que começa, não vou dar o spoiler da primeira cena, porque ela é impactante o suficiente, mas várias crianças nascem ao mesmo tempo, no mesmo dia, de uma forma muito estranha, num dado dia ali no final dos anos 80, ainda acho que era dos anos 80. E um cientista norte-americano consegue convencer seus pais, todas essas crianças que nasceram ao redor do planeta, nesse mesmo dia, eles são adotados por esse cara que cria essa academia guarda-chuva, né? A Umbrella Academy, em que ele reúne todas essas crianças e descobre que cada uma delas tem poderes especiais, superpoderes de naturezas completamente sobrenatural. Super força, capacidade de teletransporte, capacidade de conversar com os mortos, capacidade de convencer qualquer um de fazer qualquer coisa, enfim. E são crianças que são criados como uma família, né? Todos têm a mesma idade, o mesmo dia de aniversário, e o pai deles, né, pai entre aspas, porque ele é mais uma figura paterna do que propriamente um pai amoroso, e é mais um professor, né? Uma figura ali que está ali num lugar meio parecido com o professor Xavier dos X-Men. Só que é um cara bem menos amistoso, bem menos paternal, por assim dizer. E um deles, e todos eles são referidos por números, né? Um deles desaparece num dado momento, que justamente começa a viajar no tempo, aprende a viajar no tempo, ele desaparece, ninguém sabe onde ele foi parar, ou melhor, quando ele foi parar. E aos poucos estranhas coisas começam a acontecer. O quadrinho é excelente, o quadrinho assim, é uma grata surpresa, foi baseado em quadrinhos, né? O quadrinho foi descrito pelo Gerard Way, que eu comentei aqui, que é a minha banda emo favorita. Não sou propriamente um fã de bandas emo, mas acompanhei aquele período ali do começo do século, né? A primeira década do século, quando o emo era o grande fenômeno teen. E acompanhava, enfim, o My Chemical Romance, das bandas que eu ouvi, era que tinham mais bem resolvido. E o Gerard Way, pessoalmente, é um cara interessante, é um cara sempre que eu esbarro em entrevista com ele, eu dou uma atenção, é um cara que tem uma cabeça boa. Já sabia disso antes dele lançar o Umbrella Academy. Quando ele lança o Umbrella junto com o Gabriel Bá,
aí consolida tudo, né? E o legal do Gabriel Bá, assim, eu sou muito fã do trabalho dos gêmeos, Fábio Moon e Gabriel Bá. Eu não sou fã propriamente deles contando histórias, eu gosto muito do traço. Eu acho que eles são uns desenhistas fodidos, assim. E o Gabriel Bá soube trazer uma estética muito específica e bem peculiar dele para esse mundo fantasioso criado pelo Gerard Way, que é muito bem adaptado na série. Assim. Isso aí não tem o que falar. Assim, a série consegue ser uma ótima adaptação de quadrinho para a TV, que é uma coisa relativamente rara. Entre os nomes mais conhecidos aí vale destacar o personagem da Ellen Page, que é a única filha a única irmã que não tem poderes, e isso vai ser explicado aí à medida que a primeira temporada vai passando, e acontece algo no final da primeira temporada que dá o gancho para a segunda temporada, que estreia agora dia 31 de julho no Netflix. Não vou entrar no spoiler, até comentei sobre isso no Trabalho Sujo, mas enfim, fica aí no ar, quem quiser saber o que acontece ou quando acontece com a Umbrella Academy a partir da segunda temporada, que já tem, né? Tanto a primeira série, quanto a primeira temporada quanto a segunda temporada são inspiradas em volumes de quadrinhos, né? Eu não sei se eles chegaram a fazer o terceiro volume, mas recomendo o Pax. Recomendo também o quadrinho, mas depois eu falo do quadrinho com mais calma. Remorso e tal, é outro papo. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar aqui, mas enfim. Mantendo o tempo, aos poucos estou acertando, né, esses 20 minutos, né? Teve um dia aí que eu acabei estourando no domingo. Acho que domingo até vale estourar um pouco, né? Porque eu falo de música e é domingo, né? Mais tranquilo. E aparentemente vamos ter mais um encontro do esquema essa semana. Aguarde e confie. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Eu esqueci. Amanhã eu lembro, né? E chega aquela hora que dá esse final ainda, que eu não consegui ainda me acertar com esses finalmente. Mas vamos lá, né? Aos poucos aí, chegando nessa situação. Lembrando aí, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com, para perguntar como é que faz participar da lista de discussão, para participar, ajudar financeiramente com o meu trabalho, para mandar suas dicas em vídeo. Cadê as dicas em vídeo, porra? Se quiser só puxar papo também, puxa papo lá, beleza? É isso, amanhã tudo de novo.